Já pensou em começar o seu negócio próprio e não sabe por onde? Talvez aqui a gente tenha a solução. Prazer, sou o Giovanni, outro ruivo aqui na telinha para vocês. Pareça um pouquinho com o Gabriel, talvez seja o irmão dele, mas estou aqui com o Guilherme, que é nosso franqueado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do Gui, como que ele começou aqui como um franqueado da Baikar e também visão de futuro e onde que o Gui espera chegar nos próximos anos com a gente. Bom, Gui, conta um pouquinho mais pra gente, da onde você veio, como que surgiu o carro por assinatura pra você na sua vida e qual que é a sua relação com a Baikar, um pouquinho pra galera saber desde o começo. Bom, vamos lá. Meu nome é Guilherme. Eu sempre trabalhei com vendas, tive isso já desde família e tudo mais. Passou do meu avô para meu pai para mim. Sempre teve, só que nada a ver com carro. Não tinha nada parecido com carro na nossa vida. Era mais pro ramo de alimentos. Nisso, eu tenho um negócio lá, só que estava trabalhando mais final de semana e durante a semana eu estava querendo fazer um negócio diferente. Estava querendo novos desafios aí para crescer mesmo. E foi quando me indicaram, na verdade, foi indicação. A Bai apareceu para mim como indicação, comecei a pesquisar, vi que o mercado de assinatura é uma coisa bem legal mesmo, que está crescendo e que tem muito futuro. E resolvi experimentar esse desafio aí e estou bem satisfeito, estou gostando bastante até agora. Legal. E repare que o Gui comentou que ele já estava um pouco nesse ramo de comércio, né? Então isso já era uma coisa que acontecia na sua família. Sim. Então o que vocês vendiam na época? Era mais de alimentos? O que você conseguiu aplicar hoje na Bai que você sente que fazia sentido? Pô, venda é comunicação. Tá. Você tem que saber se comunicar. Mas mais do que comunicação, é técnica também. E isso a Bai trouxe muito para mim. Eu tinha uma noção de vendas, era ramo de alimentação, de comida, mas era uma coisa diferente do que eu vejo aqui agora. E agora eu vejo que tem muito mais técnica que eu nem sabia que existia e vocês estão me ensinando e eu estou aprendendo. Eu sei que tem muito para aprender ainda, mas já sou outra pessoa, já sou outro vendedor depois Legal. disso. E me conta um pouquinho mais, o Gui, você começou com a gente, então você se tornou um franqueado e a partir disso você fez ali o que a gente chama de onboarding, né? Que são as primeiras semanas de treinamento. Como que foi esse começo para você, essas primeiras semanas? Como que foi o suporte da Bai? Também o que você sentiu em relação às sensações? Tipo, putz, com medo, com confiança? Como que foi isso para você? Tá, no primeiro dia eu fiquei ansioso, lógico, a gente fica preocupado, saber se vai dar certo, se não vai, se vai dar legal, se vou aprender ou não. Mas o treinamento que vocês deram aqui é muito bom, muito completo. Dá para aprender de verdade mesmo, lógico, tem que estudar, tem que prestar atenção, não é uma coisa que é só copiar e colar, você tem que saber o que você está fazendo, mas vocês dão toda a base para isso. E esse treinamento, assim, mas o que foi completo, mas o que mais me surpreendeu, na verdade, foi o ambiente, o clima que vocês têm aqui dentro. De todo mundo querer ajudar, de todo mundo se colocar à disposição, de todo mundo falar, pô, tem uma dúvida, aparece 5 pessoas para te ajudar. E isso foi o que mais me surpreendeu. E depois que eu percebi isso, cara, eu fiquei tranquilo. Eu falei, tô no lugar certo, eu sei que vai dar certo. Se eu me esforçar, vai dar certo. Legal. E acho que o ponto importante para quem assiste também pensa em investir em franquia, um dos grandes pilares do franchising é o seguinte: o franchising ele vem como uma forma de você ter uma empresa que já passou por algum terreno, por alguns obstáculos, já entendeu seu modelo de negócio e a forma como opera o negócio, envelopa isso e vende para o mercado. Então vem uma pessoa que às vezes não conhece e eu falo assim, cara, eu já passei por tudo isso. Você quer se tornar também uma pessoa que é da minha empresa, só que, cara, eu já te vendo e você já sabe muito bem como fazer, eu já te dou todos os caminhos das pedras? É isso que basicamente uma franqueadora faz. Então nós precisamos ser cada vez mais direcionar, né? A gente conseguir direcionar e educar os nossos franqueados em relação ao que a gente já aprendeu. Porque se a gente for ver uma matéria do Sebrae que tem em relação à quantidade de empresas que falem nos primeiros 5 anos, ao redor de 27% das empresas comuns de mercado falem nos primeiros 5 anos, enquanto em franquias é aproximadamente 3% que vão à falência. Então o que isso quer dizer? Que o franqueado ele bebe de uma fonte que ela já foi testada e validada, então isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, nós temos em mercado franqueadoras que não dão um suporte adequado, que às vezes não dão um treinamento adequado. Então, aqui na Bai, a gente foca muito nisso. A gente quer muito garantir com que quem está vindo aprenda o nosso modelo de negócio, aprenda o que a gente faz para executar da mesma forma e consiga, consequentemente, ter os resultados positivos e conseguir ganhar dinheiro no final das contas. Então, cada vez mais a gente está aprendendo a fazer isso e conseguindo entregar para os nossos franqueados uma coisa de qualidade. E legal que o Gui trouxe que
um dos nossos valores e cultura aqui era muito essa sensação, não sensação, né, mas esse comportamento da galera de querer ajudar, isso é muito verdade. Um dos nossos valores aqui na Baia é o Jogamos Juntos. E o Jogamos Juntos, ele vem muito com esse viés. Nós somos muito competitivos no sentido de conosco, com a gente mesmo, né? Então, de querer sempre entregar um resultado melhor. E às vezes até mesmo de falar, cara, uma competição saudável entre as pessoas do time, de quem vende mais, mas ao mesmo tempo nós somos muito colaborativos. E todo mundo traz isso, essa energia, essa colaboração. De que a gente está muito disposto a ajudar. Principalmente as pessoas novas, que não sabem às vezes um processo, porque quem hoje é mais velho, em algum momento esteve lá com o mais novo. Em algum momento esteve lá pedindo ajuda para aprender. Então, isso é um ponto que a gente valoriza muito e aplica muito, tanto para os nossos time interno quanto para os nossos franqueados. Legal. E Gui, me conta um pouquinho mais sobre sua visão de como que foi as primeiras impressões, né? E também agora a visão de futuro. Então, onde que você quer atingir, onde que você vê o carro por assinatura daqui para frente, e também você como franqueado, quais são os seus objetivos, né? Onde você quer chegar? Sim. Agora que eu já tenho um pouquinho de experiência, mas bem pouquinho, mas eu já tenho sabendo como é que tá, a gente vê que cada vez as pessoas estão mais conscientes da assinatura, cada vez as pessoas já estão colocando isso como uma possibilidade na vida delas. E quando a gente recebe lá o lead, a gente começa a conversar, percebe que vai crescer e vai crescer muito essa parte de assinatura. Para o futuro, o que eu estou pensando? Lógico, é aprender cada vez mais, melhorar como pessoa, como vendedor, para depois formar um time. A minha ideia é formar um time, ter mais de uma pessoa trabalhando ali comigo, fazendo o primeiro contato, pelo menos para depois eu chegar e já adiantar tudo e finalizar mesmo a venda ali da assinatura e replicar o que vocês fazem aqui, na verdade. Vocês já fazem isso, vocês têm vários times trabalhando, é o que eu quero ter também. Várias pessoas ali trabalhando para vender e crescer, porque com vendas, cara, o céu é o limite. Se você tem um produto bom, se você tem uma metodologia legal, é só vender, aplicar tudo e pôr dinheiro no bolso depois. Exato. Então é muito legal porque a gente tem essa possibilidade de crescimento e aqui o nosso time também auxilia muito nessa estruturação de time. Então nós temos conhecimento de como remuneração, de comissionamento, então a gente consegue ajudar na contratação. Então fizemos já, eu arrisco a dizer, já perto de milhares de contratações, tá? Foram centenas de pessoas que a gente já passou por processo seletivo, enfim, que já contratou. Então a gente aprendeu muito sobre o perfil das pessoas que deram certo, vamos assim dizer, que performaram bem. Então nós sabemos o que a gente busca, e a gente consegue ajudar nossos franqueados nessa toada, nesse caminho. Então, acho que esse é um dos grandes pontos assim que uma franqueadora consegue ajudar seus franqueados. Ao mesmo tempo, você que está buscando um empreendimento e como começar nesse mundo como empreendedor, ter uma franquia te possibilita acelerar. Você compra tempo, né? Porque se você tiver que dedicar tempo para poder desvendar o que você quer por conta própria, muitas vezes você vai bater cabeça, você vai descobrir caminhos que às vezes não são os melhores, vai gastar um pouco mais de dinheiro. Então, a compra de uma franquia ela vai muito relacionada à compra de tempo, que é o know-how, né? Então, coisas que nós fazemos aqui na Buy, então o Gui, por exemplo, se ele quisesse fundar uma empresa de assinatura e começar no ramo por assinatura, ele teria que correr atrás da geração de leads, né, Gui? Ele teria que, ao mesmo tempo, ter que fundar a própria marca, então ele teria que correr atrás de branding, criar conteúdo na internet, teria que, hoje a gente tem sistema próprio, então às vezes até mesmo criar sistemas próprios, fazer as próprias parcerias com as locadoras, que muitas delas não conseguiria, não seria possível por conta de volumetria. Pós-venda também o Gui teria que cuidar. Então, para quem pensa que o ramo de mercado por assinatura, né, de carro por assinatura, é viável para empreender, a gente já tem isso pronto e fácil para você simplesmente plugar e começar. Então, conta um pouquinho mais, Gui, de como que foi também esse início de simplesmente vir aqui e começar a vender. Você entendeu que isso te ajudou de alguma forma, essa possibilidade de você não ter que pensar em outras frentes? Sim. Aqui o legal do treinamento de vocês é que tem uma parte teórica, mas também tem muita coisa que já é prática mesmo, é a mão na massa. Então, aqui dentro com vocês, com supervisão de vocês, a gente já começa a atender cliente, já começa a sentir ali como é que é o clima, na pele mesmo, atender, levar o não, levar o sim, isso é bem legal. E também, depois do treinamento, achei muito legal que vocês, por um período ali, vocês continuam seguindo com a gente. Eu estava lá na minha casa, atendendo clientes,
mas vocês daqui já estavam fazendo ali um acompanhamento, participando de reunião junto comigo, me ajudando a levantar a bola se eu deixasse ela cair e depois me dando um feedback de onde eu errei, aonde eu acertei. E isso facilita demais a gente a ganhar tempo mesmo, como você falou, de prosperar mesmo, de crescer no menor tempo possível, a gente crescer o máximo que dá para crescer. Legal. Isso é bem legal. Legal. E aqui na estrutura que a gente tem de suporte aos franqueados, nós temos pessoas que ficam dedicadas para o dia a dia da operação. Então, se o Gui, por exemplo, tá falando com o cliente, precisa subir uma análise de crédito, a gente já tem uma pessoa ali que, se der alguma trave, ele vai auxiliar nisso. Então, ao mesmo tempo, para dúvidas do dia a dia, a gente também tem posições, né, de pessoas que vão olhar mais estrategicamente para o que o Gui quer atingir em relação a faturamento no ano. Então, se o Gui falar assim, cara, eu quero atingir 500 mil de faturamento no ano, como que eu chego lá? Eu quero atingir 1 milhão, como que eu chego lá? A gente constrói isso também, esse planejamento, mostra para ele quais são os investimentos que precisam ser feitos, qual é o tempo que precisa ser dedicado, se tem que trazer mais gente ou não. Então, nós ajudamos também a construir esse planejamento para que o Gui atinja os objetivos dele. Então, hoje, a demanda existe por carro por assinatura, não é falta de demanda, a gente consegue gerar leads com pessoas interessadas no Brasil inteiro para isso. O que falta cada vez mais é a gente abraçar e trazer vendedores e pessoas boas que queiram o desafio de conseguir levar esse produto para frente, né, para outras pessoas e conseguir cada vez mais disseminar o carro por assinatura. Então, Gui, muito obrigado pela sua participação. Acho que fico à disposição e ficamos à disposição para sempre que você precisar. Aqui é a nossa casa, aqui em São José dos Campos. E você aí de casa também, obrigado pelo tempo que você dedicou assistindo esse vídeo. Dá um joinha aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem você entender que faz sentido. E também nós podemos te ajudar se você entrar em contato com a gente tanto no Instagram quanto no nosso próprio site, bycar.com.br. Tanto no ramo em relação a se você entender que faz sentido o carro por assinatura, como também a aquisição de franquia, tá bom? Então, ficamos à disposição e obrigado por hoje.